Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Este é o nosso 34º tema. Nós vamos falar hoje do tema do inacessível e da fé. Nosso ponto de partida é a primeira admoestação de São Francisco, a admoestação intitulada De Corpore Domini, isto é, do corpo do Senhor. Nesta admoestação, após expor algo do diálogo de Jesus com seus discípulos, especialmente com Filipe, São Francisco traz uma menção da primeira carta a Timóteo, de São Paulo. Ele diz assim: O Pai habita numa luz inacessível. É sobre esta menção da primeira carta de São Paulo a Timóteo que nós queremos refletir neste momento, isto é, sobre o tema da inacessibilidade de Deus, a inacessibilidade do Pai. Inacessível quer dizer, a uma primeira vista, aquilo que não se pode acessar. O texto de Paulo diz que o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, habita numa luz inacessível e completa, que nenhum homem viu nem pode ver. E termina com uma doxologia, uma palavra de glória, a quem sejam a honra e o poder eterno. Amém. Estas citações vêm da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 15b e 16. A palavra grega usada pela carta paulina, aprósitos, traz o sentido privativo de um não poder caminhar para, de um não poder aproximar-se, de um não poder encostar-se. Diz também um não poder ter relação com um não poder frequentar. O modo de significar desta palavra, portanto, é privativo. E o é devido ao nosso modo de entender, que é, por assim dizer, afetado por uma falta. A palavra nos dá, assim, a entender o modo de ser da falta de Deus, melhor, de sua ausência. Mas que sentido tem uma falta ou uma ausência? Numa carta de 18 de junho de 1950, dirigida a um estudante, o pensador, filósofo Martin Heidegger escreveu assim: A falta de Deus e do divino é a ausência. Mas a ausência não é um nada, e sim, precisamente, a presença a ser apropriada da plenitude oculta do que foi, e assim vige recolhido, do divino na grecidade, no judeu profético, na pregação de Jesus. Este não mais é em si um ainda não do advento velado de seu viger inesgotável. Esta carta está no volume intitulado Ensaios e Conferências de Martin Heidegger. A tradução nós modificamos. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Vou ler novamente a citação. A falta de Deus e do divino é a ausência. Mas a ausência não é um nada, e sim precisamente a presença a ser apropriada da plenitude oculta do que foi, e, assim, vige recolhido, do divino na grecidade, no judeu profético, na pregação de Jesus. Este não mais é em si um ainda não, do advento velado de seu viger inesgotável. Façamos a nossa reflexão. Deus, ou o divino, não é nenhum objeto. Não é algo que se possa
apresentar objetivamente. Não é nenhuma ocorrência objetiva ou objetivável no todo dos fatos. Se tomarmos o dizível como o apresentável objetivamente, Deus não é dizível. O nome Deus evoca justamente o indizível. Não é no horizonte da presença, isto é, do apresentável e do representável, que Deus e o divino vigem. Enquanto Deus se retrai da presença do que se dá de modo efetivo, factual, aqui e agora, objetivamente, nós entendemos a vigência de Deus como uma falta. Daí o sentido privativo. Mas a falta de Deus não é nenhuma privação. Somos nós que, erroneamente, interpretamos a falta de Deus como uma privação, isto é, como uma carência, como um abandono, etc. A falta de Deus é antes ausência. Mas, de novo, nós nos enganaríamos se interpretássemos a ausência como uma nulidade, isto é, como que não conta, como que não vale coisa alguma. A falta de Deus é antes ausência, mas, de novo, nós nos enganaríamos se interpretássemos a ausência como uma nulidade, isto é, como o que não conta, como que não vale coisa alguma. Todos nós fazemos, não raro, a experiência da força, do vigor da ausência. Num luto, por exemplo, a ausência da pessoa amada se nos impõe de modo mais forte do que toda a presença das coisas e das pessoas que nos rodeiam. A ausência não é um nada. A ausência é um vigor de ser. O ser vigora como presença e como ausência. O que significa, porém, o vigor de ser da ausência? No vigor de ser da ausência se nos doa uma presença a ser apropriada, isto é, a ser recebida, acolhida, e neste acolhimento tomada como próprio, isto é, como uma riqueza essencial. A ausência resguarda, assim, uma plenitude oculta. Trata-se da plenitude oculta do que foi e, tendo sido, vige recolhido. Porém, isto que foi, que pertence ao não mais, não é um passado pretérito, um passado que passou e não mais retorna. É um passado que, latente, vigora no nosso presente. É um passado que, ocultamente, já se nos lançou à nossa frente e nos espera no nosso futuro. É um não mais que se resguarda na forma de um ainda não. É um passado que se dá como o penhor de um futuro. O não mais é o penhor de um ainda não. Ele concede o advento velado de um viger inesgotável. Ele evoca, sim, uma doação fontal, porém velada, do mistério. Deus é o passado mais arcaico e, ao mesmo tempo, futuro mais longínquo do homem. Daí que São Francisco, no primeiro verso de seus louvores para todas as horas, diz: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que virá, e louvemo-lo e superexaltemo-lo pelos séculos. Pois bem, a experiência do divino nos judeus profetas e na pregação de Jesus, diz Heidegger, se dão sob o signo da ausência de Deus. Ela é memória agradecida de um não mais e espera vigilante de um ainda não do advento de Deus. Ela tem um sentido para a ocultação e o velamento do mistério de Deus. Ela traz o sentido da presença que se retrai na ausência. Não é este sentido
que nós chamamos de fé? A palavra inacessível, portanto, evoca o mistério de Deus como tal. Mistério é o que se doa retraindo-se, o que se mostra como o que se esconde. O inacessível do mistério não é o inatingível, o inalcançável, como nós costumamos pensar. É que quando tomamos o inacessível como o inatingível, o inalcançável, nós ainda estamos presos à falta como privação, como carência, e à ausência como uma nulidade. O inatingível ainda é tomado por nós a partir de nós e de nossas possibilidades. O inalcançável é para nós aquilo que estaria dentro de nossas possibilidades, mas que nas condições atuais não se deixa alcançar, aproximar. Assim, por exemplo, o pico do Monte Everest é para nós, seres humanos sedentários, inatingível, inalcançável. Mas em si, para o ser humano, o pico do Monte Everest não é inacessível. O não poder alcançar o pico do monte é uma questão de deficiência nossa nas atuais condições em que nos encontramos como sedentários. Mas se bem considerarmos, não é uma impossibilidade alcançar o pico do Monte Everest. Do mesmo modo, uma estrela longínqua é para nós inalcançável, mas ela não é inacessível. O inacessível, rigorosamente tomado, é o impossível. O impossível aqui, porém, precisa ser tomado de modo rigoroso, isto é, o impossível não é simplesmente o não factível, pois o não factível é possível. O impossível é aquilo que está absolutamente fora de nossas possibilidades. O inacessível do mistério de Deus precisa ser tomado assim em sentido forte, como o impossível, não como o inatingível, o inalcançável. O inacessível do mistério de Deus é aquilo que se subtrai às nossas possibilidades, a todas as nossas possibilidades humanas. Tentemos agora reler a sentença da carta de São Paulo a Timóteo, ao dizer que o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, habita numa luz inacessível, e ao declarar que nenhum homem viu nem pode ver. Está falando do impossível, isto é, do que está absolutamente fora de nossas possibilidades. Inacessibilidade significa, pois, antes de tudo, impossibilidade, a partir de nós mesmos, seres humanos. A fé primordial ensina ao homem tomar a sério esta inacessibilidade no relacionamento com o divino e com o Deus. Isso significa que o homem precisa desprender-se de todas as suas medidas e de todas as suas possibilidades e competências, e abrir-se e envolver-se e abrir-se ao e envolver-se com o mistério de Deus enquanto mistério. O pensador do século XV, cardeal Nicolau de Cusa, cunhou um nome para evocar este mistério transcendente de Deus. O nome é non aliud, não outro. Ao evocar Deus não como outro em referência a nós mesmos, mas como não outro, em primeiro lugar, se está acentuando a inacessibilidade de Deus. Nas palavras de Frei Hermógenes Harada, isto significa, abre aspas, Deus é tão diferente de, tão anterior a nós, que dele nem sequer podemos dizer que é inteiramente diferente, outro do que nós mesmos. Fecha aspas. Podemos comentar estas palavras de Frei Hermógenes Harada. Se considerarmos Deus como radical outro, o totalmente outro, ainda estaremos tomando Deus a partir de nós mesmos. Como nos ensina a teologia negativa medieval, seguida sobretudo na mística, Deus se deixa evocar de um modo mais apropriado por nós
pela negação do que pela afirmação. Na verdade, Deus está acima de toda a nossa afirmação e de toda a nossa negação. Mas a negação nos permite melhor intuir o mistério de Deus como mistério. O não da expressão não outro não é uma mera negação, é abnegação. Isto é, uma negação que se abre para algo maior. Não é uma mera abdicação, é renúncia. E renúncia significa um reanúncio. Ao evocar Deus como não outro, nós renunciamos, isto é, nós reanunciamos sua inacessibilidade. Ao evocar Deus como não outro, nós dizemos: chamar Deus de outro, de radical ou totalmente outro, é ainda dizer pouco de Deus. O não do não outro é dialético. Ele nega, mas nega para nos elevar a uma outra dimensão de compreensão. Ele nega nossa pretensão de dizer Deus como o outro, para elevar-nos à inacessibilidade de Deus. Como podemos aprender com Mestre Eckhart, místico dominicano do século XIV, com quem Nicolau de Cusa muito aprendeu, no não dito de sua linguagem é que Deus é Deus. O nome não outro, dito de Deus, apenas quer aludir ao seu inacessível e absoluto mistério. Ele quer apenas apontar para isto, que o ser de Deus não pode ser determinado a partir da distinção para com o ser da criatura, nem da sua distinção para com nada da criatura. O não do não outro significa: o ser de Deus é absoluta positividade. Ele não pode ser determinado a partir da negação da criatura, isto é, nem a partir da alteridade, nem a partir da diferença para com a criatura. Deus é o que ele é, em sua plena e absoluta positividade. Ele não precisa de um outro para a determinação de seu ser. Deus é aquilo que não pode ser delimitado por nada. Além disso, o nome não outro diz também: para Deus não há nada que seja estranho. Nenhuma criatura é o que ela é fora de sua participação no ser que Deus lhe comunica. Deus é mais íntimo à criatura do que ela a si mesma. Deus não exclui nenhuma criatura da sua comunicação do ser, isto é, da sua bondade difusiva que se autocomunica, comunicando o ser à criatura. Deste modo, a inacessibilidade de Deus é ao mesmo tempo longura e proximidade, transcendência e intimidade em relação à criatura. A inacessibilidade de Deus diz assim que ele se autocomunica a todas as criaturas a partir de sua bondade difusiva. Nada nem ninguém está excluído desta autocomunicação de Deus. Nada nem ninguém está excluído de sua bondade. Ela é universal. Abrange todas as identidades e todas as diferenças das criaturas. Abraça todas as identidades e todas as diferenças humanas. Não há caminho humano que não seja contemplado com o cuidado solícito da bondade de Deus. Inacessível a partir de nós, Deus se faz acessível a todos os homens por infindos caminhos, a cada qual naquele caminho que é o seu, o próprio, o irrepetível, o singular caminho. Em seu livro O Caminho do Homem, segundo o ensinamento racídico, o pensador hebreu Martin Buber escreveu, abre aspas, a universalidade de Deus consiste na multiplicidade infinita dos caminhos que conduzem a ele,
cada um dos quais é reservado a um homem. Fecha aspas. Assim, a inacessibilidade de Deus a partir de nós diz ao mesmo tempo a universal acessibilidade de Deus a partir dele mesmo. Deus se faz acessível a todos os homens. Para cada homem, tomado na sua singularidade, na história de sua alma, há um caminho para Deus. Um caminho que Deus concedeu àquele homem como sendo o seu caminho singular. A fé primordial é, assim, fé católica, isto é, universal. Ela abraça todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. É a partir desta fé primordial, universal, que toda a religiosidade humana irrompe e se ergue. Deus, o inacessível, vem ao nosso encontro, se nos autocomunica, se nos doa. É a fé de Deus. É ao a priori desta fé que a Escritura alude quando diz que Deus é fiel. Deus tem fé em nós. Deus bota fé no homem. Ele se dispõe a se dar a nós, livremente. E se dispõe a ser recebido por nós, também livremente. Por e para poder recebê-lo, nós precisamos nos doar. Deus nos doa a possibilidade de nos doar a Ele, em recebendo-o livremente. Deus se dispõe, assim, a receber a nossa autodoação. Deus nos vem ao encontro na absoluta positividade de sua liberdade e deixa que nós também, livremente, nos doemos na recepção dele em absoluta positividade e liberdade. Doação que nós chamamos de fé. Esta fé de Deus, que Deus é fiel, sua fidelidade, nós também chamamos de revelação. É sobre a fé de Deus, isto é, sobre a verdade de sua autorrevelação, de sua autocomunicação, de sua autodoação, que se funda a fé do homem. Dizemos isto, porém, com isto nós dizemos muito pouco. É que no núcleo deste relacionamento entre a fé de Deus e a fé do homem está o fenômeno do amor-gratuidade, ou, se quisermos, o fenômeno do encontro. Frei Hermógenes Harada, ao interpretar a expressão da primeira demonstração de São Francisco, Deus habita numa luz inacessível, dizia, abre aspas, o pivô da questão é entender que os textos espirituais, todos eles, só falam do encontro, e não de fatos coisas, mas sim da história do encontro. Fecha aspas. O cerne da revelação do Evangelho é isto, que, pela encarnação do Filho, o Pai disse a nós o seu definitivo sim. A inacessibilidade de Deus, impossibilidade se vista desde nós mesmos, diz não uma privação ou uma ausência nula, diz antes, assim, sua absoluta positividade em nos amar. Frei Hermógenes Harada, a propósito, escrevia, abre aspas, essa impossibilidade absoluta de nós, a partir de nós mesmos, nos chegarmos a Ele, diz uma realidade absolutamente positiva, que nos amou antes de toda e qualquer possibilidade nossa, que Ele veio a nós a partir dele mesmo, que Ele nos tocou, que Ele nos veio livremente ao e de encontro, isto é, que se Ele se nos tornou acessível, tão acessível a ponto de nós o podermos chamar de Abá, Pai, o podermos pegar na mão e comer, fazer dele o que bem quisermos, é porque ele, gratuitamente, livremente, se nos deu. Fecha aspas. Nós comentamos. Toda história de encontro, isto é, de relacionamento tu a tu, só acontece como evento de liberdade,
e gratuidade. No encontro, ninguém pode substituir o outro na disponibilidade de dar-se no receber. No encontro, tanto dar-se quanto o receber são livres e gratuitos. O receber do dar-se é livre e gratuito. O dar-se do receber é livre e gratuito. Costuma-se dizer que ninguém dá o que não tem. Isto é uma meia-verdade. É meia-verdade porque só vale para determinadas coisas, para determinados relacionamentos, para o comércio de coisas entre homens. Na comunhão de homens com homens, de seres humanos com seres humanos, de pessoas que se amam, porém, a dinâmica é de uma outra natureza. No amor, cada um deve poder ser capaz de dar ao outro o que ele não tem. Isto quer dizer, no amor, cada um deve poder ser capaz de dar ao outro o exercício de ser, do ser outro. Isto é, deve poder ser capaz de reconhecer ao outro sua alteridade, sua identidade. Amar é dizer, volo ut sis, quero que sejas, é o que ensinava Santo Agostinho. É nisso dizer, quero que tu sejas e que tu sejas tu mesmo, que tu sejas o que tu, a partir de ti mesmo, podes ser. Amar é assim deixar ser. Por isso, o amor não obriga a nada, isto é, não coage, não constrange. Se algo obriga no amor, é na verdade a nobreza da gratuidade. Mas este obrigar não é um constranger, um coagir, um violentar. É antes um libertar. O amor cativa os que se amam e faz com que quem pode viver um sem o outro não queira viver um sem o outro. Mas a força cativante do amor vem justamente disso, que o amor liberta. No amor, cada um se liberta por graça do outro. Eu me liberto por causa de ti, tu te libertas por causa de mim. O mútuo cativar do amor é assim o mútuo libertar. O amor cativa, porque liberta. Na libertação do amor, cada um se liberta para a liberdade da gratuidade. A inacessibilidade de Deus, tomada assim no horizonte do amor, do encontro, significa a libertação dessa gratuidade. Frei Hermógenes Harada escrevia, abre aspas, essa gratuidade não é nossa conquista, não é nosso domínio, não o é porque ainda de fato não encontramos um meio de dominá-lo, mas porque pertence íntimamente à gratuidade da liberdade do encontro. Nesse sentido, a resposta que nós vamos dar a Deus, o nosso sim do encontro, é também inacessível ao próprio Deus, pois o amor do encontro jamais pode ser possuído, conquistado, como uma coisa sobre a qual tenho a partir de mim um poder e domínio. É inacessível, pois trata-se de doação livre, de benevolência. Fecha aspas. O amor é, assim, encontro de liberdades. E enquanto liberdades em exercício, o dar e receber de cada um é sempre espontâneo, isto é, ele surge da fonte da gratuidade, e enquanto tal, cada um é acolhido como inacessível. Amar é resguardar a presença e a ausência, a doação e o retraimento do amado, no pudor do mistério da gratuidade, na delicadeza do mistério da liberdade. No poema de amor que na Bíblia se encontra com o título de Cântico dos Cânticos, vemos a amada dizer algo que celebra esta gratuidade. Abre aspas. Quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor,
seria tratado com desprezo. Fecha aspas. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Assim, a admoestação de São Francisco é um convite a viver a gratuidade do encontro com gratidão profunda pelo Deus inacessível, que se nos amou por primeiro, livremente, e que pede sim, pede humildemente, como quem mendiga, que nós também, livremente, sem nenhuma coação ou constrangimento, o recebamos e nos doemos a Ele nesta recepção. Nas palavras ainda do Frei Hermógenes Harada, abre aspas, a inacessibilidade num sentido rigoroso e absoluto só pode se referir ao fenômeno de encontro entre pessoas, na doação da liberdade. O encontro só é acessível na recepção grata e humilde de amor. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade. Paz e bem.